Havia alguém na porta do quarto, uma sombra alta, imóvel, de olhos fundos e pele esticada demais para ser humana. Meu nome é Rodrigo, tenho 29 anos e sou jornalista investigativo. Minha vida sempre foi pautada na busca pela verdade, desvendando mistérios que outros preferem ignorar. Mas há um caso específico que nunca consegui esquecer. Um caso que me assombra até hoje. Tudo começou quando recebi um e-mail anônimo. O assunto era simples. A casa no fim da estrada nunca esquece. No corpo do e-mail, apenas um endereço e uma mensagem curta. Se você quiser saber a verdade, venha sozinho. Curioso e movido pelo instinto de repórter, decidi investigar. A casa ficava em uma estrada isolada, cercada por árvores retorcidas e uma névoa espessa que parecia nunca se dissipar. Ao me aproximar, senti um arrepio inexplicável. A casa estava abandonada há anos, mas havia luz dentro. Eu sabia que algo estava errado, mas entrei mesmo assim. E foi nesse momento que minha vida se tornou um pesadelo. A porta rangeu quando a empurrei, como se resistisse à minha entrada. O ar lá dentro estava parado, carregado com o cheiro de madeira podre e algo mais ferroso. Iluminei o ambiente com minha lanterna. Os móveis estavam cobertos por lençóis encardidos, e o chão era coberto por uma camada grossa de poeira, exceto por uma trilha de pegadas frescas. Alguém esteve ali recentemente. Segui os rastros, que levavam até uma escada estreita. No alto da escada, uma porta meio aberta revelava um quarto escuro. Quando entrei, senti um arrepio percorrer minha espinha. Na parede, haviam fotos emolduradas, fotos minhas. Cada uma capturava momentos diferentes da minha vida. Minha infância, minha formatura, minha primeira grande reportagem. Fotos que jamais deveriam estar ali. Me aproximei tentando entender. Foi então que vi um detalhe que fez meu sangue gelar. Todas as fotos estavam riscadas, exceto pelos meus olhos. O silêncio da casa era opressor. Mas então, um som baixo cortou o ar. Sussurros. Virei-me rapidamente e meu coração quase parou. Havia alguém na porta do quarto. Uma sombra alta, imóvel, de olhos fundos e pele esticada demais para ser humana. Minha respiração ficou presa na garganta. Quem é você? Minha voz saiu fraca. A sombra não respondeu. Apenas sorriu. E então, a porta se fechou sozinha atrás de mim. Meu corpo congelou. A figura diante de mim não se movia. Apenas me observava com aquele sorriso largo errado. Tentei abrir a porta atrás de mim, mas a maçaneta não girava. Trancada. O ar parecia mais pesado, como se a casa estivesse respirando. O que você quer? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. A sombra inclinou a cabeça. Seus olhos eram vazios, um abismo de escuridão que parecia me puxar para dentro. Então, ela se mexeu. Não andou, não se aproximou de maneira natural. Apenas se distorceu, como se a realidade ao seu redor se curvasse. Em um instante, estava na minha frente. Meus instintos gritaram, e eu pulei para trás, derrubando um móvel no processo. A figura riu, um som baixo e abafado, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Você demorou para voltar, Rodrigo. A voz não era de um homem, nem de uma mulher. Era algo entre os dois. Algo que não deveria existir. Minha mente girou. Voltar? Eu nunca estive ali antes. Ou
Já estive? A figura esticou a mão para mim e meu corpo inteiro ardeu em dor, como se minha pele estivesse sendo queimada por dentro. Caí de joelhos, minha visão embaçando. No chão, entre a poeira e o escuro, vi algo. Uma foto caída. Peguei-a com mãos trêmulas. Quando vi a imagem, meu coração parou. Era uma foto minha, mas eu era uma criança. E ao meu lado, segurando minha mão, estava aquela coisa. O mesmo sorriso, os mesmos olhos vazios. Eu já tinha estado ali antes. E de alguma forma, tinha esquecido. Meus olhos se arregalaram quando memórias fragmentadas invadiram minha mente. Eu cresci naquela casa. Eu brincava com aquilo quando era criança. E um dia, eu prometi voltar. Agora você lembra. A voz sussurrou em meu ouvido. Minha visão escureceu. E então, tudo desapareceu. Quando abri os olhos, não estava mais no quarto. O cheiro de mofo e poeira havia desaparecido. O que restava era um odor forte de terra úmida e podridão. Eu estava debaixo da casa. O chão era de terra batida, o teto baixo e cheio de vigas antigas cobertas por teias de aranha. A única luz vinha de uma lamparina trêmula presa a uma parede de pedra. Eu tremia dos pés à cabeça. O que estava acontecendo? Como eu tinha parado ali? Foi então que vi. Havia covas abertas no chão. 6, no total, rasas. Mas o pior não eram as covas. Era o que havia dentro delas. Corpos. Mas não eram ossadas antigas. Eram recentes. Pele pálida, olhos ainda abertos, bocas congeladas em expressões de horror. Pessoas que haviam estado ali antes de mim. Minhas mãos estavam sujas. Terra debaixo das unhas. Minha respiração falhou. Eu as enterrei? Não, isso não fazia sentido. Eu não podia ter feito aquilo. Eu não tinha feito isso. Tentei me afastar, mas bati contra algo. Algo quente. Algo que respirava. Engoli em seco e me virei. A figura estava ali, mas agora era eu. Meu próprio rosto me encarava, idêntico em cada detalhe, exceto pelos olhos. Os olhos eram negros como o vazio. Está na hora de lembrar tudo, Rodrigo. Minha própria voz saiu da boca dele. Minha cabeça latejou. A dor foi insuportável. E então, as memórias vieram. Memórias que estavam enterradas junto com aqueles corpos. Eu tinha morado ali quando era criança. A casa me escolheu. O tempo passou. Fui embora. Esqueci. Mas ela nunca esqueceu de mim. Ela esperou. Chamou. E agora eu estava de volta. Porque eu também era dela. O outro eu sorriu e apontou para as covas. Você sabe o que precisa fazer. E naquele momento, eu soube. Não havia escapatória. A casa não me deixaria sair. A menos que eu trouxesse alguém no meu lugar. Alguém teria que morrer para eu ser livre. E foi ali, entre os corpos, que percebi. Eu já tinha feito isso antes. Meu corpo inteiro tremia. A verdade era insuportável. Eu já tinha feito isso antes. A casa nunca esquece. Ela sempre chamou por mim. E todas as vezes eu trouxe alguém. Mas eu não consegui aceitar. Não dessa vez. Eu me afastei, desesperado. Minha mente gritava para sair dali, mas as paredes pareciam se fechar ao meu redor. A casa não queria que eu fosse embora. O outro eu sorriu. Um sorriso que não era humano. Se você não escolher,
A casa escolherá por você. As lamparinas piscaram, e então as vozes começaram. Sussurros, risadas abafadas, gemidos de dor. Olhei ao redor. Os corpos nas covas estavam se mexendo. Os olhos mortos abriram. As bocas torcidas sussurravam meu nome. Meu coração batia descontrolado. Eu precisava sair. Agora. Tentei correr, mas algo agarrou meu tornozelo. Uma mão pálida, saindo de uma das covas. Os olhos vidrados do cadáver se cravaram nos meus, me puxando para dentro. Eu chutei, gritei, me debati. Mas as outras mãos começaram a surgir, arrastando-me para baixo. Eu vi a terra se fechando ao meu redor. O outro eu se ajoelhou na beira da cova, sorrindo. Você demorou demais. Então, tudo escureceu. Acordei com o sol batendo no meu rosto. Eu estava na estrada. A casa não estava mais lá. Nada estava lá. Apenas um terreno vazio, tomado pelo mato alto. Meu corpo estava sujo de terra. Meu peito subia e descia rápido. Por um momento, achei que tudo tinha sido um pesadelo. Mas então, senti algo em minha mão. Meus dedos estavam apertando a maçaneta da porta da casa. Como se ela ainda estivesse ali. Como se esperasse por mim. E dentro da minha cabeça, uma voz sussurrou. Até a próxima vez.